Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje foi providencial esse fogo todo, viu? Hoje foi providencial esse fogo todo. Nós estamos terminando mais um mês. Esse mês só tem culto hoje. Encerramos hoje na igreja e terça-feira na célula. Acabou o mês. O nosso próximo culto já vai ser um culto dentro da visão para o mês de novembro. Amém? Glória a Deus. O povo de Israel, ele já nasceu perseguido, amém? Ele já nasceu sendo foco, alvo de outros povos. E em determinado momento ele acaba ficando cativo pela Síria, depois pela Babilônia, até chegar ao Império Medo-Persa ali. Foram 70 anos previstos por Jeremias, e isso vai acontecer. E eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor em Esdras. Em Esdras, no capítulo 1. Amém? E nós vamos proceder à leitura no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Amém? É uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria de contar com a atenção de vocês. Ciro já é o rei da Pérsia, e eles já tinham derrotado o reino da Babilônia. Amém? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora a dádiva voluntária para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas. Repete comigo: Benjamim, Judá e Levi, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, e subiram e edificaram a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora todo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinham posto na casa dos seus deuses.
tirou Ciro, rei da Pérsia, sob direção do tesoureiro Mitredate, e os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e outras espécies, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Senhor, a tua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra, a tua noiva, a tua igreja, Pai, que veio para adorar o Senhor nessa manhã de domingo, Pai, entregando a primícia da sua semana no seu altar. Senhor, fala conosco, que não seja a minha vida falando, mas que seja o Espírito Santo usando a minha vida e tocando no coração da tua noiva, Senhor, para que ela se prepare, para que ela seja fundamentada em nome do Senhor Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Podemos nos assentar. Olha que interessante, tem uma coisa interessante que me chama muito a atenção aqui. Lá atrás o povo tinha sido cativo no Egito, amém? Quando o povo sai do Egito, o que o povo do Egito faz? Entrega a riqueza para o povo. E Israel sai do Egito abastado. O povo egípcio, na saída de Israel, do povo de Israel, ia lá e entregava as suas riquezas nas mãos dos israelitas, né? Ou dos hebreus. Ainda não podemos chamá-los de israelitas. Israel ainda não estava formatado ali, mas dos hebreus, e entrega, e eles saem. E agora a mesma coisa. Mas repara uma coisa: quantas tribos saíram do Egito? 12. Na realidade 13. Porque dos 12 filhos de Jacó, de um deles saíram 2 tribos. José não sai. Sai Efraim e Manassés. Então saem 13 tribos. E vão para a terra prometida, e ali vão formar uma nação, e essa nação vai muito bem até chegar no reinado de Salomão. Salomão morre, seu filho Roboão assume, ouve quem não devia ouvir, faz bobagem, e o reino rompe. Reino do sul, reino do norte, Roboão no sul, Jeroboão no norte, e há esse racha. E Deus sempre guarda aquele que ele vê que está mais acertadamente no caminho dele. Vem os assírios e carrega as 10 tribos que ficaram para cima embora. E fica quem? Ficam as 2 tribos de baixo, as 2 tribos de Judá, Benjamim e Levi. Por que ficam levitas ali? Ficam levitas ali porque a tribo de Levi, ela não tinha uma terra própria separada, mas ela habitava em todas, porque era tribo sacerdotal, e tinha que ter sacerdote em todas as tribos. E eles recebiam dízimos e ofertas, era entregue para eles, para a sobrevivência do templo, mas sobrevivência deles também, que estavam no templo. E é digno o trabalhador do seu salário. Mais tarde, Judá também vai pisar na bola com Deus. E aí vem a Babilônia, babando. Babilônia.
e leva Judá para lá. Havia uma diferença de cativeiro dos dois opressores. A Síria, quando ela entrava num lugar e pegava e fazia um povo cativo, ela não deixava esse povo junto, ela espalhava esse povo. E por isso as 10 tribos se perderam, porque elas foram misturadas com outras tribos, com outros povos, e eles não eram muito firmes com Deus nas tradições. Eles acabaram se misturando, adorando outros deuses e se perdendo, não se acabando, se perdendo. E de repente, Babilônia entra, derrota a Síria, assume o império, cresce o império babilônico, engole o império assírio, e aí vai acontecer o que ali? Ela vem e leva Judá, só que ela leva Judá e deixa Judá junto, porque a forma dela dominar era diferente. Ela, até certo ponto, ela respeitava as tradições do povo, deixava o povo cultuar a Deus, dava uma certa liberdade para ela poder estar no controle, para ela não rebelar um povo contra ela. Só que Deus havia entregue uma palavra lá atrás para Jeremias, que o povo ficaria cativo por 70 anos. E quando bate esses 70 anos, o império Medo-Persa vem e derruba o império babilônico e assume o lugar. E Ciro, que era o rei do império Medo-Persa, ele fala: não, foi Deus que me entregou todos os reinos, né? Exatamente o que ele fala aqui no verso 2: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Por quê? Porque a casa, o templo, tinha sido destruído. E aí ele vai levantar pessoas, vai levantar um grupo de pessoas para irem para Jerusalém e reedificar o templo. Amém? Então eles vão fazer o quê? Reedificar o templo. Você concorda que a gente está fechando o Antigo Testamento aqui? O Antigo Testamento ele é dividido em 3 partes. Amém? 4, 5. Se a gente for... Primeira parte, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Aí entramos aonde? Nos livros históricos. E os livros históricos, eles vêm da onde? Eles vêm de Josué até Esther. Quais são os 3 últimos livros históricos? Esdras, Neemias, Esther. O próximo livro é o que? Jó. Jó já é um livro poético. E aí vem os livros poéticos, depois os proféticos, profeta maior, profeta menor. Só que o que acontece é o seguinte: a história de Israel é contada até Esther, ponto. Quando chega em Esther, na realidade Esther está no meio, mas quando chega ali em Neemias, vão haver o que? 400 anos de silêncio, e Deus só vai voltar a falar no Novo Testamento. Ok? Qual é o império que está subindo aqui? Império Medo-Persa. Logo a seguir vão vir os gregos, que vão derrubar o império Medo-Persa, vai formar o império grego, Alexandre o Grande. E é o tempo que está o quê? Em silêncio. Deus não está falando com ninguém. Aí vem o império romano, derruba o império grego, e aí Deus continua em silêncio. Aí vai se levantar João Batista, e aí vai começar a falar no Novo Testamento. Ah, mas pastor, tem muito livro depois de Esther. Sim, só que tudo que está depois de Esther se encaixa no que é contado até Esther.
Os profetas, eles estão vivendo nesse período, até Esther. Ok? Então, é como se você pegasse os livros proféticos. A gente já começa aí. Os livros poéticos. Quem é o autor da maioria dos salmos? Rei Davi? Aonde que conta a história de Davi? Aonde que a história de Davi é contada? Samuel fala de Davi. Crônicas fala de Davi. Reis, Primeira Reis fala de Davi. Certo? Depois nós temos os livros que Salomão escreveu. Salomão está retratado aonde? Segunda Reis. Primeira Reis, né? Primeira Reis em diante. Então, os livros proféticos, eles estão aqui dentro. Então, o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, ela trava ali em Neemias, e depois ela vai voltar no Novo Testamento. Aí volta a parte histórica, né? Com os evangelhos e com Atos dos Apóstolos, né? Vai voltar lá a estrutura da Bíblia. Tá ok? Então, presta atenção aqui numa coisa. O templo estava destruído. O que é o templo? O que o templo simbolizava para Israel? A presença de Deus. O templo representava para Israel a presença de Deus. Então, para o povo de Israel, quando se rompeu o templo, quando se destrói o templo, é a mesma coisa que dizer que a presença de Deus saiu. E eles precisavam reconstruir o templo para que a presença de Deus voltasse. E aí, eles vão levantar o quê? O que a palavra diz aqui? Quem vai voltar para lá? Verso 5: Então levantaram-se os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes. Eram as 3 tribos que estavam em Judá mesmo. E voltam. E os sacerdotes voltam. Mas me diz uma coisa, o que em 2 Pedro fala de nós? Que eu sou o quê? Sacerdócio santo. Você é sacerdote? A Bíblia diz que sim. A não ser que você queira discutir com a Bíblia. Mas a Bíblia diz que você é sacerdócio santo. Povo escolhido, de propriedade exclusiva. A Bíblia também diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Os livros finais da parte histórica da Bíblia serve para fundamentar nossa fé. Você quer um tema para essa ministração? O preparo para viver a eternidade. E aonde que Deus habitava? No templo, no Santo dos Santos, que era a parte principal do templo, amém? Átrio, santo lugar, santo dos santos. Era a parte principal. Onde que Jesus habita em você? Qual é o teu órgão vital? O coração. Eis que estou à porta
e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei e cearei com ele, e ele, Jesus está à porta do teu, então o teu coração é o Santo dos Santos. Como é que está o teu coração? Será que o teu coração está tão ferido ao ponto de estar destruído como estava o coração do templo em Israel? Será que houve algum demônio como Nabucodonosor que um dia veio, se apossou do seu coração e tirou coisas importantes de dentro do teu coração? Te feriu emocionalmente, te machucou emocionalmente, e o teu coração você acha que não serve mais para ser morada de Deus, porque ele está destruído. Eu quero te falar uma coisa. Quando Jesus diz que ele está à porta e bate, é porque ele tem o poder de consertar tudo que está fora de lugar no teu coração. É porque ele tem o poder de trazer de volta, porque ele resgatou na cruz do Calvário tudo que foi saqueado de você pelo diabo. E tudo que o diabo saqueou da tua vida, Jesus está batendo as portas do teu coração com uma mala cheia, com tudo aquilo que era bom, que era dele, com tudo aquilo que um dia você colocou para ele, com tudo aquilo que um dia você entregou para ele, e que hoje você não consegue entregar mais, porque você está se sentindo ferido. Jesus está trazendo de volta, e ele está batendo a porta do teu coração, e ele quer entrar, e ele quer consertar o teu coração. Ele quer trazer de volta todas as emoções, todo o amor que você sentia, toda a confiança nele que você tinha. E ele quer entregar novamente na sua vida, para que você volte a sentir o primeiro amor que você um dia sentiu por ele. Ele bate a porta e fala: deixa eu entrar para consertar tudo. Deixa eu plantar o Espírito Santo aí dentro, e deixa o Espírito Santo frutificar. Deixa o Espírito Santo frutificar e dar um fruto que vai trazer tudo de volta para você. E a primeira coisa que o fruto do Espírito traz para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é o amor. É o amor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu acho que vai além da fé. Sem amor eu não agrado a Deus, porque Deus é amor. E quando ele soprou vida em mim, ele me soprou o quê? A essência dele, que é amor. Então eu sou cheio do amor de Deus. Só que o inimigo vem e fica malhando na tua vida, na minha vida. É porque na minha vida ele não faz mais isso. Eu já anulei isso na tentativa dele. Resistir ao diabo e ele se apartará de vós. De mim ele já foi embora, graças a Deus. Ele não afeta mais, isso não afeta mais. Acabou o tempo que eu vivi de beicinho, mimimi. Acabou. Eu tive, nossa, como eu tive. Como eu fiz beicinho, como eu tive mimimi, como qualquer coisinha me deixava bravo. Qualquer coisinha que acontecia, não vou mais à igreja. Aquele irmãozinho não olha para mim.
fulano comprou uma camiseta igual a minha, imitador. Não vou, não vou, não vou. Fazia beicinho. Eu vou lá, os irmãos não olham para mim, não me cumprimentam, não faz nada. É grave isso? Até eu acho que uma igreja a gente tem que reconhecer os irmãos. Teve um tempo, eu trabalhei 6 anos em Campinas, e por 1 ano e meio mais ou menos, quando eu ficava lá, eu ia a uma determinada igreja lá. Eu passei 1 ano e meio lá, nunca ninguém da liderança chegou para falar para mim assim: você é novo aqui? Você está vindo pela primeira vez? Oh, que coisa boa receber você aqui. Nunca. Eu conhecia um pastor de lá, aliás, eu conhecia 3 pastores de lá. E um belo dia eu fui até lá, e eu queria falar com ele, eu fui conversar com ele, e eu comentei isso com ele. Falei: comigo não, porque eu não tenho esse problema, eu estou aqui 1 ano e meio frequentando e não tenho esse problema comigo, não... Mas tem gente aqui que vem de repente e não volta. Por quê? Porque você não tem uma liderança lá fora que reconheça quem está vindo pela primeira vez à igreja, cumprimente, receba e acolha o visitante. E isso é importante. O visitante precisa se sentir acolhido, porque quando você chega numa reunião de família, todo mundo te abraça. Quando você chega numa reunião de família, todo mundo fala com você. Então, o visitante é família, ele está chegando numa reunião com os irmãos, ele tem que ser acolhido. Ele precisa perceber que ele faz parte daquela família, que ali é a casa do pai dele também. E a gente precisa ter essa atitude com os nossos visitantes. Mas muitas vezes o coração da gente ainda está frágil. E eu quero te falar uma coisa: o teu templo, o teu coração, ele precisa estar consertado, restaurado. E é exatamente isso que a Bíblia vem fundamentar a gente aqui no fim. Ela passa aqui por Esdras e fala assim: o teu templo tem que estar reestruturado. O teu templo tem que estar consertado. O teu templo precisa estar inteiro. E o teu templo pode ser consertado por aquele que morreu por você, por aquele que entregou um dia a vida dele, para que você tivesse vida. Eu preciso consertar meu templo precisa estar em pé. Eu não posso permitir que líder, eu não posso permitir que pastor, eu não posso permitir que bispo, eu não posso permitir que apóstolo, eu não posso permitir que ninguém tire a minha comunhão com Deus. Porque eu não estou aqui por causa do homem, eu estou aqui por causa de Deus. Amém? Então eu tenho que estar ligado nele. E quando eu estou ligado nele, a casa dele está sempre perfeita. Sempre perfeita. E aí eu conserto o meu coração. Eu conserto não. Aí eu permito que Jesus entre e conserte o meu coração, que é o meu templo. Mas eu permito que o meu coração, que o meu templo continue totalmente exposto a toda a circunstância externa a ele. Concorda comigo? Eu continuo completamente exposto a tudo que está por fora de mim. Mas Deus não quer que aconteça isso contigo. Ele não quer que aconteça isso comigo. E Ele quer que eu me proteja. Ele quer que você se proteja. Vai um pouquinho para frente, abre em Neemias 1. Aleluia. Abriu? Um pouquinho para frente, algumas páginas só. Esdras é um livro pequenininho. Logo vem Neemias.
colado nele. Você entendeu que você tem que ter o teu coração consertado? Você entendeu que você precisa ter as suas emoções arrumadas? Você entendeu que você precisa organizar o templo para poder receber o Espírito Santo? E cuidado, porque em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 8, vai falar da estratégia de Satanás. Fala que você arruma a casa direitinho, mas essa casa fica vazia, ou seja, você não segura o Espírito Santo habitando dentro dela. E aí, quando ele chegou, a casa estava desarrumada, e ele tirou tudo que estava desarrumado, e ele tirou os demônios que estavam por ali também. Só que aí você não segura o Espírito Santo, você não segura a presença, você não atrai a presença, a permanência do Espírito Santo. E aí aquele demônio que foi expulso, ele volta uma abelha, e ele quer ver como é que está a casa que ele morava. E ele chega lá e olha e fala: nossa, ela está arrumadinha, está legal, está bonitaça e está vazia. Aí ele volta, pega 7 piores do que ele, chega lá e fala assim: eu preciso fazer agora uma média com a chefia. Aí ele vai lá, chama o encarregado, chefe, gerente, diretor, CEO, ele chama todo mundo e fala: vem comigo, vocês vão agora para uma casa que está arrumadinha, tem área gourmet, tem churrasco, a gente vai fritar uma carne lá agora, vai fazer o dono dessa casa entrar na carne. E aí ele vem e traz o quê? Mais 7 piores que ele. E a palavra diz que a situação do indivíduo fica pior do que antes, porque antes tinha 1, agora tem 8. E se antes tivessem 10, agora tem 80. E se tivessem 100, agora tem 800. E se tivesse 1000, agora tem 8000. Dá para perceber? Por que eu tenho que arrumar o meu coração, e quando Jesus abre, bate a porta, eu tenho que abrir a porta para ele entrar e permanecer? E eu não posso deixar demoninho nenhum setar e me fazer tirar Jesus lá de dentro, fazendo beicinho. Eu tenho a minha casa para Jesus. Ela é limpa para que haja habitação de Jesus. Mas eu preciso proteger essa casa. E olha só o que vai acontecer aqui em Neemias. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Repete comigo: os muros de Jerusalém estão derribados e as portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que representa muro e porta? Era a proteção das cidades, amém? As cidades eram muradas. Em torno das cidades haviam muros altos que fortificavam aquela cidade. Vou com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão.
As muralhas, elas eram tão largas que construíam casas sobre elas. Certo? Em cima das muralhas passavam carroças para dar a volta na cidade, por cima das muralhas. Por cima das muralhas ficavam soldados armados, guardando e cuidando do perímetro da cidade, olhando se o inimigo vinha para atacar. Então as muralhas eram uma defesa fundamental para a cidade. E o que estava dentro da cidade? O templo. E as muralhas eram fundamentais para a proteção do templo. Só que nessas muralhas haviam também o quê? Portas, porque se constrói só muralha e não põe porta, como é que você entra e sai? Portas. E essas portas estavam queimadas. O que a muralha representa para a gente? A nossa proteção. E o que as portas representam para a gente? O local de entrada e saída de tudo que pode vir a afetar bem ou mal o nosso corpo. Os olhos são portas. Os ouvidos são portas. As minhas mãos são portas. A minha boca é porta de entrada e de saída. E a minha pele, que é o maior órgão que existe no corpo, é porta de entrada e porta de... Se eu tenho uma ferida na pele, fala doutora, se eu tenho uma ferida na pele, bactéria entra mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Porque eu abri uma brecha na minha pele. Como que está o meu revestimento espiritual? Como que está a minha proteção espiritual? Como que eu construo a minha proteção espiritual? Leitura da palavra, jejum, oração, dízimo e oferta, porque isso é prova de obediência. Isso é prova de conversão. O pessoal diz que a última parte a converter do ser humano é o bolso. Como que está o meu revestimento espiritual, a minha cobertura? Como que está a minha cobertura? Eu preciso ter uma cobertura. Certa vez eu estava em um determinado ministério pastoreando, o primeiro ministério que eu pastoreei, estava pastoreando, e Deus me deu uma visão de um guarda-chuva que tinha, eu acho que caído uma chuva de granizo, porque tinha cada buraco desse tamanho. E eu estava orando porque as crianças da igreja estavam adoecendo muito rápido, uma, outra. E aí eu ouvi de um dos líderes do ministério que o ministério não acreditava muito nessa coisa de cobrir para baixo. Não, quem nos cobre a todos é Jesus. Lógico, quem nos cobre a todos é Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas será que o bispo Ney acorda às 4 horas da manhã para orar porque ele tem síndrome de vagalume?
gosta de madrugada acordar e ficar orando pela sala? Ou naquele momento você acha que Ele não está orando pela sua vida, pela minha vida, pela vida do meu pastor? Outro dia eu tive um embate de batalha espiritual. Primeira coisa que eu fiz, Deus colocou que eu tinha que ir para o monte orar. Primeira coisa que eu fiz, liguei para o meu pastor aqui, falei com ele: pastor, estou indo. Relatei para ele, falei: estou indo para o monte orar. No dia seguinte eu soube, estava conversando com a pastora Juliana, perguntando se ela soube e tal. O papai, ela virou para mim e falou assim: ah, então foi por isso que eu olhei para o lado e vi o pastor Rodrigo pular da cama e cair de joelho no chão? Por que a gente é fortalecido? Porque a gente tem quem fortalece a gente. Nós temos um revestimento espiritual de quem? Daquele que está acima da gente. Mas se eu honro Ele, porque por mais que Ele vá orar por mim, se eu não tiver honra pela vida dele, essa oração não vai chegar em mim. Vai chegar como honra para a vida dele. Deus vai olhar para ele e falar assim: filho fiel, você está honrando. Ele não te honra não, mas você está honrando, então eu te honro. Muitas vezes a gente está meio seco de palavra para pregar, e a gente tem que vir trazer. E você acha que Deus deixa a gente vir aqui para cima sem ter o que falar? Não é por minha causa, não é por causa do pastor, não é por causa do bispo, é por causa da igreja. É por causa da igreja. Ele honra a noiva dele. Ele quer ter uma noiva preparada. Ele precisa ter uma noiva. Ele precisa ter uma noiva que se apresente a Ele com o templo pronto para Ele entrar e habitar. Ele precisa ter uma noiva preparada, que a sua muralha espiritual não tenha brecha. Porque se tiver uma brechinha, o diabo entra por aquela brecha. Se o diabo não consegue entrar, a flecha dele entra. E o diabo é bom de mira pra caramba. E capeta bom de mira. Ele acerta a flecha lá de longe, ela entra naquela brecha. E aí de repente você está sendo flechado. De repente você está sendo atacado. De repente você está sendo minado e não sabe por quê. Vai olhar a tua muralha, vê se não tem uma brecha na muralha. Muralha é fundamento. Da mesma forma que templo é fundamento para a minha vida, eu tenho que ter com o meu corpo como cultuar o meu Deus com o meu corpo, em espírito e em verdade. Eu preciso estar cercado e manter a proteção desse templo. Cuidado. Então eu tenho que fiscalizar a minha muralha. Que nem dono de fazenda que vai fiscalizar a cerca da fazenda para ver se o vizinho não está pondo a estaca um pouquinho para frente. E aí o vizinho vai lá, coloca um passo para frente a cerca. Ninguém viu, na semana seguinte ele vai e coloca mais um passo para frente a cerca. Daqui a pouco ele entrou 10 metros na fazenda do outro. E é isso que o inimigo tenta fazer com a vida da gente. Ele vem devagarinho. Ele vem devagarinho. Ele come o mingau pela beirada. Ele vem devagarinho. Ele vem devagarinho. E você acostuma com aquilo. E você passa a achar que aquilo é normal. E aí ele vem devagarinho. E você passa a achar que aquilo é normal. Mas Deus não. Ele quer betumar. E Ele quer fechar as portas por fora, da mesma forma que Ele fechou as portas da arca de Noé.
Depois que a família estava lá dentro, a mão de Deus fecha a porta da arca por fora. É a mão de Deus que protege a gente. E quando está tudo muito protegidinho, é a mão dele que rasga o véu de cima para baixo. E é a mão dele que te coloca face a face com ele. E é a mão dele, é a vontade dele que nos aproxima e nos chama de filho. Sabe por quê que ele quer o teu templo inteiro? Para habitar nele. Sabe por quê que ele quer a tua muralha te cercando por inteiro e sem defeito? Para te proteger. E sabe para que ele quer te proteger? Anda um pouquinho à frente, abre em Esther 2. Esther 2, verso 17 e verso 18. Amém? Está um pouquinho na frente de onde a gente estava. É o último livro do Antigo Testamento. É o último livro histórico. Antes de Jó. Depois de Neemias. O rei, verso 17, capítulo 2, verso 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, e era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a sua generosidade real. Precisa explicar ou você entendeu? Que o Senhor quer que o teu templo esteja em ordem, que as suas muralhas não tenham brecha, porque nós somos a noiva, e Ele quer ver graça em nós, e nós não podemos ser como as virgens insensatas, mas nós temos que ser como as virgens prudentes, porque Ele se agradou mais de nós do que das demais virgens. Você conseguiu entender que os 3 últimos livros históricos, eles são fundamento para o nosso casamento com o Senhor? Como que eu caso com Deus se a casa dele não está perfeita? Se a casa dele não está em ordem? Se a casa dele não está arrumada? Como que eu caso com Deus se eu não tenho proteção contra a invasão do inimigo? Mas sabe o que é legal? É que lá no livro de Esdras, Deus levanta quem vai arrumar o templo. No livro de Neemias, Ele levanta quem vai arrumar as muralhas e as portas. E no nosso coração, Ele levantou numa cruz aquele que tem o poder para consertar. Ele levantou numa cruz aquele que com o seu sangue nos lavou, nos redimiu e nos protegeu. O sangue de Jesus, ele se derrama sobre a nossa vida. O sangue de Jesus, ele nos protege, ele nos guarda, ele cuida de nós. O Espírito Santo habita o nosso coração.
O Espírito Santo nos dá os sinais de como está o nosso coração. Nós precisamos aprender a ouvi-lo. 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 Outro dia eu ajoelhei e fiquei quase 1 hora calado. Falei: Pai, hoje eu não falo nada, hoje é o Senhor. Só quero te ouvir. Deu um determinado tempo, ele falou comigo: já pode levantar e dormir, que eu já falei. Eu ouvi a voz dele. Eu só ouvi ele falar para mim que ele já tinha falado. Mas quem tem que ouvir ele não sou eu, meu espírito. Meu espírito ouviu. Quem sabe era algo que ele não queria que a minha carne soubesse. Mas o meu espírito foi edificado. Fique em pé. Eu quero convidar você a fazer essa trajetória. Na Santa Ceia, e semana que vem é Santa Ceia, a gente fala para fazer uma autoanálise, para a gente se autoavaliar. Não é assim que a gente faz na Santa Ceia? Vamos fazer um autoexame. Eu te convido a fazer isso agora. Não se importa com o que eu estou orando aqui na frente. Eu vou orar abençoando a tua vida. Fala com Deus. Olha o teu templo, olha o teu coração, vê como é que ele está. Analisa a muralha. Vê se tem brecha, pedra faltando. Olha para as portas, olha para os teus 5 sentidos. Olha para os teus 5 sentidos e vê se essa porta está queimada e está entrando ou saindo aquilo que não é para entrar ou sair. Prepara. A volta de Jesus está tão próxima. A gente fala que Israel é o relógio do mundo. O relógio de Apocalipse está em Israel. E a gente está vendo, meus amados, a volta de Jesus está muito próxima. Há um tempo atrás eu falava assim: ela não está na minha geração, ela está na geração dos meus filhos. Há um tempo atrás eu ainda falava assim: eu acho que eu experimento a morte física, mas eu acho que meus filhos são a geração do arrebatamento. Eu estou começando a reformular isso na cabeça, vendo a pressa como está se desenhando tudo no Oriente Médio, como está se desenhando tudo em Israel. Não deixa o azeite acabar. Não deixa o azeite acabar. Enche a tua lamparina com óleo novo. Óleo novo. Pede para o Senhor. Senhor Deus, a sua noiva, Pai, eu clamo para que a sua noiva não seja pega como noiva insensata, mas, Senhor, como noiva prudente. Senhor, enche as lamparinas dessa noiva, Deus. Senhor, conserta o coração, as mágoas, as dores, os choros, os sofrimentos.
cura, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo traz cura na alma, reedifica o templo, e as muralhas também, e que nós possamos ser como os homens que edificaram a muralha, que eles trabalhavam com uma mão e seguravam a espada com a outra, porque enquanto eles erguiam a muralha, eles lutavam e impediam que o inimigo entrasse, que o inimigo aproveitasse aquela muralha caída e entrasse. Ele construía a muralha com uma mão e segurava a espada com a outra. Não larga a espada. Nós estamos numa época de batalha espiritual profunda. O inimigo não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer levar os filhos de Deus, e nós declaramos que nenhum de nós será retirado. Nenhum de nós será retirado. Ao contrário, nós vamos saquear o inferno e resgatar aqueles que vão ficar com as suas cidades fortalecidas. Vamos levar para dentro dos muros e proteger. Essa é a nossa função. Esse é o obedecer o ide e pregai o evangelho e fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É fundamento, é fundamento, é fundamento, é fundamento. Coloca o teu templo nas mãos de Deus. Coloca o teu templo nas mãos do Senhor. Cura, cura, Pai. Cura, Pai. Fecha as brechas, Senhor. Senhor, fecha as brechas, Pai. Ajuda a sua igreja a fechar as brechas do muro, para que nós possamos ser, enfim, como Esther, a noiva escolhida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às suas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Paz, igreja. Que essa palavra seja um divisor de água sobre tua vida. Que você aprenda que o Senhor, Ele bate a porta. E que a hora que Ele entrar, você vire uma muralha. Deixa as tuas portas abertas, não. Deixa a tua casa protegida. Há um tempo que nós temos que proteger tudo que é nosso. E o nosso, que eu estou dizendo, é a nossa família, a coisa que nós temos mais precioso, a nossa casa, onde é o ambiente onde a gente vive. Esses dias eu ouvi um pastor, ele deu um exemplo, que ele chega na tua casa, aí ele derruba, não sei se vocês viram, ele derruba um suco de uva, um suco na tua mesa, na tua toalha branca. Você fala para ele assim: não tem nada não. Não, te põe na limpa. Agora vai o Edinho derrubar isso na mesa da Kelly.
vai você derrubar isso no chão da sua casa. O que ele ensinou para nós, que o que está mais perto do ser, aquele que você tinha que falar assim, não é nada não, eu limpo, eu faço, ter esse amor, essa coisa dentro do teu coração. Não, primeiro você não está vendo o que você está fazendo, presta atenção nas coisas, sabe? Essa proteção que o Senhor está falando, essas muralhas que você tem que levantar na tua casa, edificar a tua casa sobre a rocha. Você está entendendo? É a hora que você for lançar a palavra, deixa que eu limpo. Como que você quer a comida? Deixa que eu faço para você. Agora chega outro da tua casa, você estende um tapete vermelho, que não, que tem que ser assim. Mas da tua casa você chuta o balde. A gente é assim. Então, que essa muralha que o Senhor está falando, que a tua casa, a tua família, os teus, lá de dentro da tua casa, esse que você tem que guardar, e dar uma muralha para que nada possa entrar. Porque você viu o que o pastor falou? Se a casa não estiver protegida, vai entrar 7, graduado, que vai deixar a tua casa mais louca do que se você pôs o fogo. Então que você sempre lembre, aqui é a casa do Senhor. Tenha paciência com os teus filhos, tenha paciência com o teu marido, tenha paciência com a tua esposa. Que aí o Senhor vai falar assim, aqui não. A hora que ele falar igual ele falou, ele não erra a flechada. Então tome cuidado com o que você vai deixar na tua casa aberto. Eu, antes de passar os anúncios, eu queria dizer que eu sou grato pela igreja. O mês passado, as coisas que foram trago pela mesa do amor, eu queria só dar um lembrete para você. Foi coisa maravilhosa, não no dia, depois que o pastor puxou a orelha. Então o Edinho está aqui, antes que ele faça isso, o Edinho já vai dar um toque em vocês. Foi uma coisa maravilhosa, quando começou a chegar a sexta, chegar as coisas que a assistência social precisava. Dou graças a Deus a cada um que recebeu a palavra e trouxe, porque aqueles alimentos, eu falo assim, a hora que você chega na casa de quem precisa, você fala como é bom, porque aqui ele representa um pouco, mas a hora que você leva na casa daquele que está precisando, sabe? E aqueles irmãos que um dia eu fui agradecer, o irmão fala assim, obrigado pelas coisas que você está fazendo, pela assistência. E ele falou, conta comigo, o que você precisar, conta comigo. Isso me dá uma segurança, porque eu estou à frente, eu e minha esposa estamos à frente desse ministério. Então eu estou aqui falando, agradecendo o que vocês fizeram, e que vocês não esqueçam que a semana que vem vai ter a mesa do amor aqui, e que nós podemos ser filho que olha o nosso próximo. E eu, assim como estou lá, se desculpa se eu estou alongando um pouco, só passando para vocês, né, o que está sendo lá. A gente recebeu muitas cestas, então eu vou passar para vocês. Tudo que vocês trouxer é bem apresentado, é bem levado, você entendeu? Mas se você puder olhar isso para a sua casa, se você, a hora que for trazer, você falar assim, eu tenho papel higiênico, a gente está precisando de papel higiênico. Se você tiver na tua casa aqueles molhos que a gente põe no tomate, a gente está precisando daqueles molhos, você entendeu? Se Deus tocar no teu coração e falar assim, eu posso levar um sabão em pó, tá uma falta de sabão em pó e tem gente precisando. Quando a gente vai lá, a gente tem que comprar. Então se tiver ali, eu já levo, sabe? Eu estou só te alertando em algumas coisas que não tem lá, mas tudo que você trouxer vai ser bem, sabe? Então não esqueça, papel higiênico, o molho de tomate, o sabão em pó, até o sabão em pedra. O sabão em pedra também tem muito pouco lá. Se a gente precisa levar, também faz falta. Agora tudo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E se você tiver lá, você fala assim, não vou levar, você traz ele, traz o sabão, traz isso que eu estou falando, que vai ajudar a cesta, tá? Obrigado por esse tempo que vocês me ouviram, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, que isso que vocês estão fazendo para o seu próximo, que a mesa do amor ela entre na casa das pessoas e possa invadir, e você fala assim, eu fiz parte disso. Isso é como o pastor falou, ninguém está vendo, mas o Senhor está. Aí ele fala assim, servo bom e fiel, servo bom e fiel. É isso que o Senhor precisa na nossa vida. Aqui temos visitantes,
A hora que eu falar, você dá com a sua mão só para a gente te conhecer, para a igreja te conhecer. Maria Eduarda, seja bem-vinda, Maria Eduarda. Josiane, seja bem-vinda, Josiane. Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Humberto, seja bem-vindo, Humberto. A gente aqui somos a igreja do Senhor. O maior aqui em todo o tempo é Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele. E hoje eles te dão um privilégio de ser a pessoa mais importante desse culto. Para nós, como igreja, nós recebemos vocês. Não sei como vocês são, se vocês já servem ao Senhor. O melhor lugar é o que vocês escolheram hoje. Não deixe nada sair do coração de vocês. O Senhor tem grandes coisas. Não estou falando que vocês não têm grandes coisas. Estou falando que o Senhor tem grandes coisas para trazer no teu coração. E nunca esqueça de levar na sua casa essa muralha. E pode voltar aqui sempre, que a gente vai estar ali recebendo vocês. E vão dar uma salva de palmas. Se você está perto, dá um abraço. Cumprimente esse amado que está do teu lado. E às 18 horas a gente tem mais um culto de adoração e cultuar o nosso Senhor. Se você tem possibilidade, volte às 18 horas, que nós estaremos aqui falando do Senhor, exalando o amor dele e falando que a vinda dele está próxima. A vinda dele está mais perto do que a gente pensava. Hoje a gente pode ver em todo momento o Senhor nos alertando que Ele está à porta. Vamos fechar nossos olhos e agradecer. Senhor, te damos graças por esse culto maravilhoso, esse ensinamento que o Senhor nos deu, que a nossa mente abriu, Senhor, que nós podemos voltar para nossa casa regozijando-nos no Senhor. Graças te damos por essa igreja, Senhor, porque aqui nós somos ensinados como nós devemos agir lá fora. Graças te damos, Senhor, pela proteção que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos levar, Pai. Livra de todo mal, a rua, a estrada, Senhor, a cada um que estiver com o seu carro, que ele volte em segurança nas tuas casas. Estenda as suas mãos. Que o amor do Deus o Pai, a graça do Deus o Filho e a sublime consolação do Espírito Santo esteja sobre nossa vida até que Ele venha. E a igreja diz...